Hoje nós vamos falar sobre o cubismo. O cubismo, que surgiu lá na França no final do século XIX, início do século XX, se caracterizando pelo uso de formas geométricas e também por romper todo esse lado estético das coisas, onde só se valorizavam as formas perfeitas. Seu surgimento se deu com a tela chamada As Damas de Avignón, pintada pelo artista espanhol Pablo Picasso, que a partir dela se tornou um dos fundadores do movimento cubista. Juntamente com ele, temos Georges Braque, escultor e pintor francês, que também é um dos fundadores do movimento cubista. Com isso, a gente começa a perceber que esse movimento se caracteriza pela incorporação do imaginário industrial urbano nas suas obras, abrangendo também as artes plásticas, as esculturas e influenciando muito a literatura. A palavra cubismo, como o próprio nome já diz, tem a ver com cubo. Com isso, observa-se que teremos um tratamento geométrico da forma da natureza. Assim, elas passam a ser representadas em todos os seus ângulos no mesmo plano, predominando linhas retas e moderadas, basicamente por cubos e cilindros, com geometrização nas formas e volumes. Esse estilo também abandona distinções entre forma e fundo ou qualquer noção de profundidade. Isso permite ter maior abstração da obra e, ao mesmo tempo, recusa a ideia de que a arte é apenas uma imitação da natureza. E sobre isso, Georges Braque, um dos maiores fundadores do cubismo, afirma: não se imita aquilo que se pode criar. No Brasil, ainda que artistas brasileiros não tenham se entregado às características exclusivamente cubistas, é possível perceber influências claras dessa vertente, como, por exemplo, a artista Társila do Amaral, que foi uma das personalidades que utilizou características cubistas em suas telas, com a forte presença de figuras geométricas. Também Anita Malfatti e Di Cavalcanti representando as características cubistas, além do artista Romero Brito, que teve como influência o cubismo. Então, consequentemente, várias de suas artes têm características cubistas e são consideradas pinturas do movimento. Entretanto, vale lembrar que na época que somente após a Semana de Arte Moderna, em 1922, que o movimento cubista começa a ganhar mais força no território brasileiro. E agora que você já entende um pouquinho sobre o que foi o cubismo, quais foram as suas principais características, a gente vai falar um pouquinho sobre alguns artistas e as suas obras. E a gente, claro que tinha que começar por ele, né? O famoso e conhecidíssimo Braque. Georges Braque, ele foi um pintor francês, o qual ele, juntamente a Pablo Picasso, que a gente vai falar daqui a pouco, eles fundaram o movimento cubista na época. E uma das suas obras de mais importância são as casas de L'Estaque, que foi feita especialmente com cubos, todas as casinhas. É a coisa mais linda. Vocês devem estar vendo aqui por algum lugar, tá certo? E também temos Picasso. Eu acho que ele é um dos mais conhecidos aqui pra gente. Ele é um pintor espanhol, tá? No qual a maioria das suas obras, não todas, são feitas através desse movimento, né? O movimento cubista. Tendo em grande destaque a obra As Senhoritas de Avignon. E já que a gente falou de Pablo, a gente não pode deixar de falar de Joan Gris. Joan Gris, ele foi um dos primeiros pintores, também espanhol, tá? A fazer um retrato utilizando a técnica cubista. E esse retrato foi de quem mais, ninguém menos que Pablo Picasso. Temos também Anita Malfatti, que ela foi uma grande precursora do modernismo no Brasil. E uma das obras dela de grande destaque é o Nu Cubista. E é claro que a gente não poderia deixar de falar sobre ele, Rego Monteiro. Vicente Rego Monteiro, ele foi um pintor brasileiro. É claro que a gente não podia ficar de fora desse movimento, não é mesmo? E ele costumava pintar temas relacionados à religião, como é o caso da obra Pietra.
Foi feita a releitura da obra Dog, de Romero Brito, ela que representa todo aquele aconchego os nossos animais de estimação, aquele amor entre homem e cachorro, por assim dizer, e temos também a forte presença de figuras geométricas, sendo representada em um único plano, com linhas retas e geometrização das formas e volumes, o que é uma característica do cubismo. E essa aqui foi a nossa releitura.